Muito bem. Então, continuando, não é? A gente agora vai ter que entrar no conceito, né, de um conceito bem bacana também. Não tem dificuldade para a gente entender esse conceito aqui, que é o conceito de diferença de nível, ou diferença de altitude, ou diferença de cota, mas o termo que mais usado, a forma como a gente mais expressa, é chamada de desnível, que eu vou simbolizar aqui por DN, tá, pessoal? DN, ó. Desnível ou diferença de nível, tanto faz, tá bom? Então, o que é uma diferença de nível? Né? É a diferença de altura, né? Essa diferença de altura pode ser a diferença de altitude ou pode ser também a diferença de cota, depende do plano de origem que você está considerando. Se for um plano de referência qualquer, é chamado de cota. Se for o nível médio do mar, né? Então vai ser altitude, tá certo? Então, o que é a diferença de nível? É a diferença de altura entre dois pontos situados na superfície da Terra. Vou já para cá para explicar. Aliás, vou logo aqui, ó. Então preste atenção. Isso aqui é um perfil, tá? Isso aqui é um perfil. Se é um perfil, não é uma visada. Eu não estou vendo esse terreno lá de cima, né? Em cima do helicóptero, por exemplo. Não estou. Eu estou vendo ele dentro do solo. É como se eu estivesse aqui em pé e olhando o terreno lateralmente. Eu estou dentro do terreno olhando ele lateralmente. Essa parte aqui, ó, né? Essa parte abaixo dessa linha é o terreno, né? Que eu estou vendo, a parede do terreno. Essa parte acima da linha é o ar, né? É o ar atmosférico. Só para você entender como é essa visão aqui, tá? Então, esse plano aqui, ó, eu estou chamando ele de plano de referência qualquer, o PRQ, tá certo? Eu estou dizendo que ele está aqui. Então, aqui é onde está a minha cota zero. Qualquer ponto, pronto, esse pontinho aqui do terreno, ele está na cota zero, tá certo? Ele está na cota zero. Só um momento, pessoal. Me deu agora uma alergia. Muito bem. Então, qualquer ponto em cima dessa linha aqui, né, ele está com a cota zero. Agora, esse ponto A, ele encontra-se acima. Qual é a altura dele? Vamos supor, 10 metros. Então, esse 10 metros eu chamo de cota de ar. Tá bom? Eu não vou chamar de altitude, porque isso aqui não é o nível médio do mar. Não é. Não é o nível do mar. Eu não sei qual é a altitude de nenhum ponto, né? Então você tem que atribuir. Então eu disse que o plano estava aqui, né? E se meu ponto A estiver acima dele, ele vai chamar de cota. A altura vai chamar de cota de ar. Tá certo? Aqui eu tenho um ponto B, que está acima do meu plano de referência, só que uma altura bem mais elevada. Se aqui for 20, vamos supor que aqui foi 60, né? 60 metros. E eu chamo também de cota de B. Cota de B é essa altura, ó, do ponto B até o plano de referência. Não esquece não. É cota de A, essa altura aqui, tá? Cota de B, essa altura aqui, ok? Agora, o que é o meu DN? Opa, deixa eu voltar. Aqui. O que é o meu DN? É essa diferença de altura entre o ponto B e o ponto A. Essa diferença. Tá certo? Olha, aqui não é a cota de A. E daqui para cá, ó, é a cota de B. Então, qual é a diferença de altura entre esse ponto B e esse ponto A? É essa distância daqui para cá, ó, desse ponto até esse ponto B aqui, ó, daqui para cá. Então, eu chamo isso aqui de diferença. Tá certo? Então, se eu quiser saber a diferença de A para B, eu vou pegar a cota de A e subtrair da cota de B. Ou, se quiser saber o desnível de A para B, eu posso também pegar a altitude de A menos a altitude de B. A cota de A menos a cota de B, né, ó, vai me dar a diferença de nível entre A e B. Tá certo? Pessoal, deixa eu só fazer uma correção aqui. Preste atenção. Vou fazer uma correção aqui, porque aqui era para ser o desnível de B para A. Por quê? Preste atenção uma coisa. Aqui era para ser... Eu vou só baixar um pouquinho aqui para mudar rapidinho. Aqui é de B para A e eu vou lhe explicar por quê. Aqui é B... Opa, B maiúsculo. Aqui é A mesma coisa aqui de B. Aqui é B e aqui é A. Por que eu vou fazer isso? Eu vou lhe explicar já, tá bom? Deixa eu salvar aqui, ó. Dá para me dar fazer essa correção de simbologia, tá? Essa correção de simbologia. Pessoal, se eu quiser saber o desnível de B, né, para A, de B para A, ou seja, é o sentido, aqui é o sentido, é do ponto B para A, tá? Observe que do ponto B para A, o terreno está subindo ou está descendo? Está descendo, né? Então, se eu quiser saber qual é o desnível de B para A, né, ou no sentido de B para A, tá certo? Você pega a cota de A menos a cota de B. É só pegar a cota da letrinha que está aqui, menos a cota dessa. A cota da segunda letra, menos a cota da primeira.
Professor, isso é importante? É demais, sabe por quê? Porque a cota, o desnível de BA, ele tem que dar negativo. O desnível de B para A tem que dar negativo. Porque quando o desnível é negativo, significa dizer que o terreno está descendo. De B para A, o terreno desce. De A para B, o terreno sobe. De B para A, o desnível é negativo. E de A para B, o desnível é positivo. Então, se eu quiser saber o desnível de B para A, o sentido é B para A. Aí você observa o desenho. Está descendo. Se está descendo, tem que ser negativo. Então, vou pegar a cota de A, que é menor, menos a cota de B, que é maior. Aí o DN vai negativo. Por exemplo, eu disse que aqui era 20 metros e disse que aqui era 60 metros. Então, 20 menos 60 vai dar menos 40 metros. Então, o desnível de B para A é menos 40. E se eu quiser saber o desnível de A para B, agora veja assim, ó, A para B. Aí você vai pegar a cota de B, aqui seria a cota de B, menos a cota de A. Então preste atenção no sentido das letras, por favor. Isso aí faz você perder ponto numa prova. Por quê? Porque quando eu peço o desnível de B para A, eu espero que você me dê o resultado negativo. Quando eu peço de A para B, eu espero que você me dê o resultado positivo. Para dar o resultado negativo, você tem que fazer cota de A menos a cota de B, porque a cota de A é menor, é 20 menos 60, por exemplo, né? Ó, tá certo? 20 menos 60. Aí é a mesma coisa se você estiver trabalhando com altitude. Tudo que eu falei aqui com relação à cota vale também para altitude, tá certo? Ok? Então, aí põe uma coisa na cabeça, anota essa informação. O desnível ele pode ser positivo ou negativo. O desnível vai ser positivo se o sentido da minha medida for subindo, né? No caso aqui, ó, se eu disser qual é o desnível de A para B, tem que dar positivo. Aí você vai pegar a cota de B menos a cota de A. Qual é o desnível de B para A? Você pega a cota de A menos a cota de B, como eu coloquei aqui. Então, aqui, ó, essa resolução, cota de A menos cota de B, ou altitude de A menos altitude de B, é quando eu pego o desnível no sentido de B para A, tá? Se eu quiser de A para B, aí aqui já não vai ser A, aqui vai ser B, né? E aqui vai ser A. Aqui vai ser B e aqui vai ser A. De A para B é a cota de A menos a cota... desculpa. O desnível de A para B é a cota de B menos a cota de A. O desnível de B para A é a cota de A menos a cota de B. Pessoal, tem que prestar atenção nesse sentido. Mas, professor, o senhor pediu para me calcular o desnível entre 2 pontos e eu coloquei menos 20, mas o senhor está dizendo que é mais 20. Considera aí, não tem como considerar, pessoal, porque a diferença é grande. Tá certo? Só para você ter uma ideia, ó, vamos ver uma aplicação da medida deste desnível, para você ter uma ideia aqui. Ó. Por exemplo, tá vendo esse desenho aqui? Aqui é mais ou menos onde se encontra a bomba de irrigação. Tá? Desse ponto aqui até aqui, mais ou menos, dá uns 230 metros lá no pomar. Aqui tem um mato aqui que a gente, quando vai sempre fazer as medidas, a gente não faz em linha reta, né? Quando a gente vai determinar as cotas, a gente não faz em linha reta porque tem um mato aqui. Então a gente vem por um caminho por aqui, um caminho de estrada, né? Até chegar nesse ponto aqui, tá? Então preste atenção. Daqui para cá são uns 230 metros. Isso na horizontal. Tá bom? Mas acontece que desse ponto para esse aqui sobe em torno de 12 metros. Olha só. Então o desnível desse ponto para esse ponto aqui é 12 metros positivo. E o desnível desse ponto 1 aqui até a bomba é 12 metros negativo. Professor, o sinal faz diferença? Faz, pessoal. Preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. Quando você vai fazer um projeto de irrigação, você precisa determinar várias, eu chamo de forças, mas na verdade o termo técnico correto são as perdas de carga, mas vamos supor força. Essa água, ela tem, por exemplo, que sair daqui e ela tem que ser lançada até esse ponto aqui. Claro, ela vai estar uma linha aqui, né? Vamos supor que tenha vários aspersores aqui, vai irrigando esse pedaço, irrigando até chegar aqui. Então, na verdade, você tem que fazer um cálculo de modo que a bomba pegue a água daqui e jogue ela até aqui, que é o ponto mais alto. Tá certo? Esse ponto aqui, vamos considerar ele como sendo o ponto mais alto, tá? Esse ponto aqui é mais baixo, que eu sei que daqui para cá desce mais de 3 metros.
Daqui para cá sobe 12 metros na vertical e desse ponto para esse aqui desce um pouquinho mais de 3 metros, tá bom? Então vamos supor, eu vou supor mesmo que esse ponto aqui seja o ponto mais alto. Então para que a bomba, né, eu vou comprar uma bomba que pegue a água daqui do açude e lance até aqui, que é o ponto mais alto. Então para me fazer comprar essa bomba eu preciso fazer uma série de cálculos, né? E aí uma das medidas que eu preciso, não posso deixar de fora, né, é a determinação do desnível, porque na verdade essa força, né, que a bomba tem que ter, que eu chamo de altura manométrica total, isso aqui não precisa se decorar e não precisa se preocupar em decorar essa fórmula aqui não, tá pessoal? Eu estou só mostrando para vocês a importância, né, dessa prática de determinação de desnível para fins de irrigação. Para que eu possa calcular a força que a bomba deve ter, eu estou chamando de força, né, mas tecnicamente é a altura manométrica total, eu preciso fazer várias medidas aqui nessa área, várias medidas, vários cálculos. Uma delas é o meu desnível. A força que a bomba deve ter, ela vai ser a soma de seis forças aqui. A pressão de serviço, não precisa se preocupar em memorizar, mas eu preciso citar para mostrar essa importância, tá? A pressão de serviço, eu preciso saber qual é a força que a água vai sair aqui, ó, no bocal, eu preciso saber, né? Eu uso um catálogo para isso, tá? Eu pego o catálogo desse modelo aqui, do fabricante, dessas pessoas, e vou ver a pressão de serviço, a pressão com que a água vai sair aqui, né, com uma determinada vazão. E essa pressão ela é medida em metros de coluna d'água. Então pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, 40, né? Tá certo? Eu vou precisar da pressão de serviço, eu vou precisar da altura de subida. Olha só, o que é a altura de subida? É a altura desse tubo aqui, pessoal. Esse tubo aqui, o desenho não está muito bacana, a foto não está muito bacana, que a foto está mostrando mais o aspersor em funcionamento, mas esse cano aqui, ó, que liga o chão, né? Esse cano está ligando o chão, né, até o aspersor. Então essa altura eu preciso. E preciso também do desnível, ó. O que é o desnível? É a altura entre o ponto mais baixo, que no caso é o nível, né, do açude, e o ponto mais alto, que o ponto mais alto está mais ou menos aqui, tá certo? O ponto mais alto está mais ou menos aqui, tá ok? Então eu preciso calcular essa altura desse ponto aqui até esse ponto aqui. E a gente faz esse cálculo lá na escola. A gente determina com esse aparelho aqui que eu chamo de nível óptico. Nós vamos já começar a resolver alguns exemplos com ele, tá? E aí você consegue saber a altura, né, ou o desnível entre o ponto mais baixo, que é o nível, né, do açude, e o ponto mais alto, que é esse ponto aqui. Eu preciso dessa força. Essas outras três forças eu não vou falar, não vou explicar, porque é quando vocês estiverem vendo irrigação. A perda de carga da linha adutora, a perda de carga da linha principal e a perda de carga da linha lateral, ou a força, né? Então não vou definir o que é adutora, principal nem lateral nesse momento não, tá? Então assim, eu preciso do desnível. Então imagine, só daqui para cá dá uns 12 metros. Daqui para cá eu não sei, mas eu vou chutar. Vamos supor que tivesse mais 2 metros aqui. Desse ponto daqui para cá fosse mais 2 metros de altura. Então eu teria 14 metros. Desse ponto aqui, pessoal, até aqui eu teria uns 14 metros. Então, pessoal, se eu não colocar o desnível no meu cálculo de irrigação, se eu não colocar esses 14 metros aqui, ó, gente, eu me lasquei. Opa, aqui, ó. Se eu não colocar os 14 metros aqui, ó, né, para somar os 14 metros, vamos supor que eu esqueci de fazer essa medição, eu considerei ela não importante, me lasquei. Por quê? Porque esses 14 metros que eu estou dizendo que vai dar mais ou menos, é um valor real, tá? É uma aproximação real. Esses 14 metros é uma força a menos que a minha bomba vai ter quando eu for comprar. Se eu não colocar esses 14 metros aí, eu vou comprar a bomba? Vou comprar a bomba. Olha, eu quero uma bomba aí de, vamos supor que o total, sem esses 14, o total deu 50 metros, mas era para dar 64. Eu comprei com 50. Me dá uma bomba que joga 50 metros de altura? Aí você compra, mas era para ter comprado a 64. Uma bomba que jogasse a água com 64 metros, né, de força. Ou seja, você comprou só com 50. Pessoal, quando você montar essa bomba que funcionar, ela não vai dar a vazão que você quer aqui. Não vai dar. Ela vai dar menos vazão, ela vai trabalhar com menos força, né? Então isso é um erro. É um erro de cálculo, é um erro de dimensionamento, tá? Então essa medição do desnível, cadê o cursor? Aqui. Essa medição aqui do desnível, pessoal, ela é para irrigação importantíssima. Não pode deixar de medir isso aqui não, a não ser que o terreno seja plano. Por exemplo, se você for comprar uma bomba para colocar lá de frente à guarita da escola,
tem um reservatóriozinho de água, uma espécie de piscininha, que irriga algumas culturas que estão ali, do pessoal da graduação. Naquela região ali, você pode considerar o desnível como sendo 0? Pode, ou no máximo 1, né? Por que 1, professor? Porque o nível da água está um pouquinho mais baixo do que o nível do terreno onde as plantas ficam. Então eu acho que ali não dá 1 metro, mas vamos considerar 1. Então o desnível ali, no caso, você pode considerar como sendo no máximo 1 metro ali. Tá certo? Então assim, essa medição de desnível é importantíssima. Se eu observo essa figura aqui, pessoal, preste atenção nessa figura, porque é dessa forma que a gente calcula. A gente monta o aparelhinho aqui, coloca essa mira, que a gente chama de mira topográfica, que é uma régua que tem uma numeração. Aqui é cheio de números. Então você vai pegar com a lente, que aqui esse aparelho tem uma lente, uma luneta, tá? E vai olhar para cá e vai olhar para cá. E você vai fazer uma leitura de altura, essa altura aqui, ó. Tá certo? Quando você pega esse aparelho que olha para cá e deu esse valor, você está dizendo que essa alturazinha aqui é de 0,386 metros, ou seja, 38,6 centímetros, essa altura. Quando você gira o aparelho que olha aqui agora, que a leitura deu 1,205, ou seja, 1 metro e 20 centímetros, 1 metro e 20,5 centímetros, 20 centímetros e meio, né? Porque a gente expressa em metros, né? Então é 1,205 metros, aqui é 0,386 metros, mas se for transformar em metro centímetro para você falar, né? Então você diz, olha, aqui dá 38 centímetros e 6 décimos, né? Aqui vai dar 1 metro, 20 centímetros e meio décimo de centímetro, né? A leitura, né? Tá certo? Mas vamos considerar tudo aqui como sendo uma leitura aqui em metros, tá bom? Então, por exemplo, nesse caso aqui, nesse desenhozinho, para você entender como é que é feito o cálculo, veja que do ponto A para o ponto B está subindo, não está? Então, se eu quiser saber qual é o desnível do ponto A para o ponto B, tem que dar positivo. Então eu vou pegar a leitura de 1,205 menos 0,386, ou seja, 1,205 menos 0,386. Isso vai me dar 0,819, ou seja, esse desnível aqui, ó, essa diferença de altura na vertical, né, é de 0,819 metros, que é o meu desnível, deu positivo, tá bom? Se eu quiser saber o desnível nesse sentido agora, daqui para cá, ele tem que dar negativo. Por quê? Porque o terreno está descendo. Então vai ser essa leitura, 0,386 menos 1,205. Estou fazendo aqui na calculadora. Aí me dá menos 819. Ou seja, o desnível subindo, ele tem que ser igual ao desnível descendo, só que de sinal trocado. Tá bom? Professor, levar a água desse ponto mais baixo para cá, eu vou precisar de uma bomba com uma força X. Mas para trazer a água daqui de cima para baixo, eu vou precisar de uma bomba com a força Y, né? E menor, porque o desnível não é negativo, né? Aí se o desnível é negativo, quando eu somar aqui, essa altura AMT ela vai dar menor, né? Porque o DN vai ser negativo. Então, põe uma coisa na cabecinha de vocês, o desnível, ou o DN pode ser positivo, mas também pode ser negativo. Positivo quando o terreno está subindo, negativo quando o terreno está descendo. Por favor, anota essa informação aí, pessoal. O desnível pode ser negativo quando o terreno está descendo, ou pode ser positivo quando o terreno está subindo. Você precisa anotar isso aí no caderninho de vocês, tá bom? E quando você trabalha com nível óptico, né, para fazer o cálculo do desnível é muito simples, é só pegar uma leitura na régua menos a outra, tá certo? Se eu quiser saber o desnível desse ponto aqui para cá, né, aí eu sei que está descendo, tem que dar negativo, pessoal. Então eu vou pegar essa leitura menos essa. O desnível daqui para cá, ó, vai ser essa leitura menos essa. Aí vai dar menos 0,819, ou quase 82 centímetros descendo. Se for o desnível daqui para cá, né, subindo, vai dar um valor positivo, 82, 81,9 centímetros, né, positivo subindo. Tá bom? Então eu queria mostrar para vocês a importância da medição do desnível em projeto de irrigação, tá? Muito bem. Tô com alergia agora só. Perdão aí. Então, deixa eu ver o que é que eu tenho mais para fazer para vocês, tá?
Agora vamos entender, já que a gente já sabe o que é altimetria, sabe o que é cota, sabe o que é altitude. Deixa eu tomar um comprimidozinho aqui. Então vamos lá. Nivelamento geométrico, tá? É o método mais preciso para determinação de diferença de nível, tá? Para diferença de nível, altitudes ou cotas. É quando você usa esse aparelho aqui, ó, tá? Que é a gente chama de nível óptico. Nós temos esse aparelhinho, nós trabalhamos com ele nas aulas práticas, tá bom? Na sua realização é usado um instrumento chamado de nível óptico, tá certo? Nível óptico. Então nós vamos fazer o seguinte, pessoal. O nivelamento geométrico é quando você vai determinar as cotas de vários pontos no terreno, e você, para determinar essas cotas, você vai ter que medir a altura geométrica, a altura vertical, com o uso desse aparelho aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo. Essa gravação não vai ficar legal. Por exemplo, se eu estou com o aparelho aqui nessa posição 1, aí eu estou olhando com a régua, isso aqui é uma régua, tá? É uma régua. Eu estou olhando para essa posição aqui, tá? E faço uma leitura nessa régua. Ó, aqui esse camarada tem uma régua aqui, quase não dá para você ver, né? Nós temos essa régua também. E essa régua, claro, esse aparelho só serve se você for trabalhar com essa régua, senão ele não serve, né? Tem que trabalhar com essa régua aqui. Então você está olhando para cá e você vai conseguir, através dessa luneta, fazer uma leitura de altura. Que altura é essa? A altura daqui para cá, ó, tá? Então nesse caso aqui deu 1,820. Vamos supor que foi 1,820 metros, tá bom? E quando eu olho para cá, para esse ponto B, com a mira já nesse ponto B, deu 3,725 ou 3 metros e 72 centímetros, né, aproximadamente. Já foi uma leitura mais alta. Agora, por que a leitura mais alta? É porque o terreno está descendo, né? O ponto B está mais baixo, claro. A régua, ela aumenta de valores de baixo para cima, pessoal. Então você coloca a mira, né? Ou a régua, mira topográfica, num ponto mais alto e depois coloca num ponto mais baixo, a leitura no primeiro ponto, que é mais alto, vai dar menor do que no segundo. Então, se eu com esse aparelho aqui, ó, eu olhei para cá, deu 1,820, tá? E eu olhei para cá, deu 3,725. Qual é o desnível daqui para cá? O desnível do A para B, do sentido de A para B, né? Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar, olha, está descendo, tem que dar negativo. Então você pega 1,820 menos 3,725, dá menos 1,905. Menos 1,905. Ou seja, desceu 1,90 m mais ou menos, né? Cadê o cursor? Eu vou mudar a cor, eu vou mudar aqui para ponteiro de caneta e mudar aqui para cor, porque senão eu não consigo enxergar. Vocês conseguem, mas eu não consigo, porque esse plano aqui é branco. Pronto. Então, desse ponto A, pessoal, até o ponto B, está descendo. Se está descendo, o desnível é negativo. Então, qual é o desnível de A para B? Você pega essa cota aqui menos essa, porque tem que dar negativo. Eu sei que eu ensinei aqui, ó, quando eu vou calcular o desnível de B até A, eu tenho que pegar a cota de A menos a cota de B, porque eu estou mostrando aqui que a cota é menor que a de B. Então, de B para A está descendo, tem que dar negativo. Então, a cota de A, opa, deixa eu mudar aqui para vermelho. Então eu pego cota de A menos a cota de B, tá? Aqui, pessoal, ó, o meu aparelho, eu estou usando um outro aparelho, tá? É chamado nível óptico, tá certo? A leitura na mira, quando eu estou vendo, né, fazendo a visada no ponto mais baixo da mira, ela é menor do que quando eu faço a visada no ponto mais alto, ela é maior. Então, o DN de A para B, você pega a cota de B, né, menos a cota de A, tá vendo? Ó, qual é o desnível de A para B? Desculpa, o desnível de A para B, você vai pegar a cota de A menos a cota de B. Nesse caso que eu estou trabalhando agora com nível óptico, eu não estou trabalhando com as minhas cotas. Aqui, ó,
quando eu tenho a cota, né, nessa representação, eu vou supor aqui, ó, deixa eu botar aqui, vou botar aqui em vermelho, tá? Eu vou considerar aqui, pessoal, ó, essa cota como sendo 60 metros. E essa cota aqui de A eu vou considerar como sendo 20. Então, o DN, então preste atenção, ó, o DN de B para A, eu estou com os valores da cota B para A. De B para A eu estou vendo que o desenho desce. Então eu vou pegar, então tem que ser negativo. Então vai ser o quê? A cota de A, que é 20, menos a cota de B, que é 40. Tá? Isso aqui vai me dar o quê? Menos 20. Opa, 60, né, pessoal? Deixa eu só apagar então esse seta, borracha. Deixa eu apagar aqui esse 2 e esse 4 aqui, pronto. Porque é 60. Eu botei lá 60, né? Então aqui vai ser, ó, 20 menos 60 e aqui vai me dar 40. Então, ó, 20 menos 60 dá menos 40. Então tem que dar negativo, porque tá descendo, né? Ó, de B para A tá descendo. Então tem que dar menos, né? 40 por quê? Porque eu pego 20, que é essa altura aqui, menos 60. Aí vai dar menos 60, que é daqui para cá, tá? Menos 60. Aí vai dar 40. 40 essa altura daqui para cá, ó, 40, tá bom? Menos 40, né? Porque tá descendo. Quando eu quero o desnível de A para B, nesse caso aqui que eu tô tendo as cotas, preste atenção. DN de A para B. Agora eu vou pegar a cota de B menos A. Qual é a cota de B? É 60. Então você pega 60 menos a cota de A, que é 20. Aí o resultado vai dar o quê? 40 positivo. Tá bom? 40 positivo. Então é o meu desnível, ou a minha diferença de nível, né? De A para B, porque tem que dar positivo. Tá certo? Nesse caso aqui, ó, quando eu quero saber, deixa eu mudar para vermelho. Sempre que eu mudo de página, ele muda de cor, a minha caneta. Ó, de A para B tá descendo, então o desnível tem que dar negativo. Então eu vou pegar, ó, esse valor aqui menos esse, aí vai dar negativo, que deu mais ou menos 81 metros, né? Não. Deu 1,90, né? 1,820 menos 3,725 menos 1,905. Foi o desnível de A para B. Tá bom? O desnível de A para B. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos resolver o nosso primeiro exemplo dessa forma. Eu vou querer que vocês calculem. Não, nós vamos calcular juntos aqui agora. O DN de A até G. Ó, tá vendo esse ponto A aqui? Ó, ele está bem alto e o G está aqui mais baixo. E eu utilizei esse aparelho aqui para poder fazer esses cálculos, calcular o desnível. Veja que o desnível tem que dar o quê? Negativo. Por que tem que dar negativo? Porque eu quero de A até G e o A está mais alto do que o B, pessoal. Isso aqui é um perfil. Isso aqui é parte do solo. A parte de baixo da linha é solo, a parte de baixo é o ar, né? Onde a gente fica, né? Com os aparelhos aqui e tal. Então, eu estacionei meu aparelho em duas posições. Cada posição dessa eu chamo de estação. Então, vamos prestar bastante atenção nisso. Aqui eu tenho um aparelho na posição 1, que eu chamo de estação 1. E aqui eu tenho um aparelho na posição 2, que eu chamo de estação 2. É porque, na verdade, a gente faz isso quando você não consegue fazer a leitura numa posição só. Digamos que de A até G, a distância era grande. Eu vou dar um exemplo prático aqui, ó. Vamos voltar para aqui. Aqui, ó. Pronto. Se eu for calcular o desnível desse ponto aqui até esse aqui, eu não vou conseguir fazer essa medição, o aparelho numa posição só. Por exemplo, vou colocar um aparelho aqui e vou olhar para essa posição e depois vou olhar para essa posição. Eu não consigo. Tá entendendo? Por quê? Primeiro porque tem uma mata aqui, ó. Tem uma mata que não vai deixar eu ver. Segundo, só daqui para cá, né, tem uns 12 metros de altura. A minha mira tem 4 metros. E terceiro, né? Terceiro, a altura é grande, a distância entre daqui para cá dá 200 e tantos metros. Então eu não vou conseguir fazer uma leitura com a minha mira muito grande, muito distante, né? Porque vai ficar bem pequenininho os números, eu não vou conseguir nem ler. Tá entendendo? Então é por isso. Então o que a gente vai fazer nesse primeiro exemplo? Vamos pegar esse desenho aqui e vamos calcular o desnível de A até G agora. Preste atenção. Anote, pessoal.
Anote essas informações, esses cálculos que vocês vão precisar. Vamos lá. Esse vídeo eu vou só resolver esse exemplo aqui, tá, pessoal? Aí a gente para. Eu acho que vai ficar acima dos 30 minutos, mas tudo bem. Calcule a DN, ou seja, a diferença de nível desse ponto para esse aqui. Tem que dar negativo, tá, pessoal? Já estou vendo aqui, ó. Entre os pontos A e G, ó, de A até G. No desenho anterior, que é esse aqui, tá? Atente para as posições dos instrumentos, que eu chamo de estações. Aqui tem estação 1, foi a primeira posição que eu coloquei o instrumento, e aqui é a segunda posição que eu chamo de estação 2, ó, em algarismo romano, tá bom? Altura dos instrumentos, pessoal, o que é essa altura do instrumento que nós vamos ter que calcular? Essa altura do instrumento, pessoal, perdão, ela vai ser a altura, cadê o... Deixa eu mudar só para caneta vermelha para eu poder ver. Aqui. Ó, o que é a altura do instrumento? É a altura do centro da luneta até aqui. Isso aqui é que eu vou chamar de altura do instrumento. Tá? Altura do instrumento. Então eu tenho uma altura 1 na posição 1, né? E eu vou ter uma altura 2 na posição 2. Mas existe uma altura também que a gente mede, que é essa altura daqui para cá, que a gente, na hora que a gente tá com o aparelho lá, a gente pega a própria régua, né, e vai medir essa altura aqui. Eu preciso dela. As duas são a altura do instrumento, tá? As duas são a altura do instrumento. Mas para mim fazer o cálculo, né? Para mim fazer o cálculo das cotas, né, e depois calcular o meu desnível, eu preciso dessa altura aqui, que também é a altura do instrumento, só que até o solo, né, eu preciso dela, e preciso dessa altura aqui também. Tá bom? Mas nesse caso aqui, como eu tenho essa representação que é em perfil, onde eu tenho uma posição, onde eu tenho um desenho do perfil com as milhas em cada uma das posições, dos pontos e com as leituras, né? Eu não vou, o cálculo que eu vou fazer vai ser uma forma diferente, tá? Porque existe uma maneira de você fazer o cálculo quando você tem tabela, aí você vai precisar calcular essa altura do instrumento. Eu lhe mostro daqui a pouco, no próximo vídeo, não vamos ficar nesse, tá? Existe essa maneira de você calcular quando você tem um perfil. Essa forma que eu vou mostrar para você é só quando você tem o desenho do perfil, preste atenção, tá certo? O desenho do perfil aqui. Ou você pode fazer também quando você tem, tabela já é diferente, quando você tem uma outra representação, que é essa daqui, né? Também pode ser, né? Então, vamos lá, deixa eu voltar para lá, deixa eu fazer esse cálculo aqui. Aqui, ó, eu quero saber o desnível de A. Ele já mudou de novo. Eu quero saber o desnível de A, tá? Até B. Até G, né? Eu preciso saber qual é a diferença de altura, qual é o desnível total. Eu chamo de desnível total. Pessoal, esses desníveis aqui eu posso chamar de desníveis parciais. Eu posso calcular um desnível de A para B, um desnível de B para C, um desnível de C para D, um desnível de D para E, outro desnível de E para F e um desnível de F para G. Quando eu somar tudo, eu tenho um total. O que eu quero aqui é o desnível total, porque eu quero entre os pontos, ó, A e G, pessoal, é daqui para cá. Mas eu posso, se eu tiver um problema com essa representação, eu posso fazer o cálculo assim, calculando os desníveis parciais. Então, por exemplo, eu vou fazer o cálculo aqui para você ver, que você vai entender melhor. Tá? Eu vou deixar em branco agora, eu vou deixar em vermelho. Não gosto muito com vermelho no preto não, mas vamos lá. Ó, eu vou calcular o DN, tá, de A para B. Qual é o DN de A para B, pessoal? Pessoal, tem que ser negativo. Então você vai pegar a menor leitura menos a maior, pessoal. É só fazer uma diferença. Se você tem um problema e ele está dando esse perfil, está dando as leituras na mira, está dando a posição dos níveis ópticos, né? Tá certo? Do nível óptico, né? Tá bom? Então é só fazer uma diferença. Vamos lá então, é bem facinho quando você tem, porque com tabela é de um jeito, com representação do perfil é de outro jeito. Deixa eu apagar borracha, apagar isso aqui, vamos voltar para a caneta. Ok. Então o desnível de A para B vai ser quem? Vai ser 1,820 menos 3,725. Isso vai me dar o quê? Vou fazer aqui, ó. 1,820 menos 3,725. Isso vai me dar menos, né, negativo
1,905 o que? Metros. Todas as leituras que eu for dar, né, em termos de mira, né, para vocês poderem fazer os cálculos de desnível e de cota, vai ser tudo em metro. Não vai ser outra unidade não, vai ser só em metro, tá bom? Então eu já calculei o desnível de A para B. Vamos calcular de B para C? Lembrando que esse desnível aqui é o parcial, é de A para B. Eu quero o total, de A para G. Eu calculo já. Então vou calcular aqui agora o DN de onde? Aqui, ó, o DN de B até C. Vamos lá. Olha para lá. Do B para o C, pessoal, vai ser isso aqui agora. Vai ser esse, que é o 3,725, menos o 3,749. Tá bom? Então vamos lá, então. 3,725 menos 3,749. Pessoal, vai dar negativo também, porque você pode ver que do B para o C está descendo, né? Do B para o C está descendo. Então, 3,725 menos 3,749. Isso vai me dar menos, dá um desnível bem pouquinho, né? Mas ainda deu 0,024, ou seja, pouco mais de 2 centímetros, né? 0,024 metros. Vá anotando, vá fazendo esse cálculo aí, pessoal. Vamos calcular o desnível do C para o D, tá? O desnível parcial do C para o D. Do C para o D, veja que eu já mudei de posição. Eu estou na posição 2 aqui agora, tá? Para essa posição 1, eu li A, B e li C. Agora, para mim calcular do C para o D, eu não posso pegar esse valor aqui menos esse não. Porque esse valor aqui eu li quando estava na posição 1. Quando eu estou na posição 2, ó, eu estou lendo esse valor aqui. Então preste atenção. Eu não posso pegar esse menos esse não. Eu não posso pegar um valor de uma posição do aparelho e subtrair de uma outra posição. Não pode. Não pode não. Tem que ser valores da mesma posição. Então, entre C e D, eu esqueço agora esse aqui, ó. Eu vou pegar esse e esse aqui, ó. Porque são os dados que eu tenho para essa posição aqui. Não posso pegar esse aqui não, porque isso aqui está numa outra posição. Tá bom? Então vamos lá. Desnível de CD. DN de CD. Vai ser quem? 0,833. Olha lá, né, pessoal? 0,833 menos quem? 2,501. 2,501. Fazendo a continha, 0,833 menos 2,501. Isso vai me dar menos, né, porque está descendo o terreno, né, negativo, 1,668 metros. Tá bom? Então já calculei do C para o D. Vamos do D para o E. Ó. Do D para o E, eu vou pegar esse aqui, ó, menos esse. Tá bom? Pessoal, eu estou colocando aqui, foi essa caixa que eu coloquei, e eu mudei aqui o valor porque está errado, tá? O valor que estava no desenho do livro estava errado, então eu coloquei o valor correto, é 2,679. Tá? Então tá de uma outra cor porque eu coloquei essa caixa aqui com esse valor, né? E tive que colocar com a parte preta para poder apagar o valor que estava aqui, senão ia ficar em cima dele, tá bom? Então é esse valor aqui, ó, porque o que estava no desenho do livro está errado, tá bom? Eu percebi esse erro, é um erro de digitação, sei lá. Então vamos lá. Então do D para o E agora, vamos lá. Do D, cadê? Aqui, ó. DN, né, que é o desnível da letra D para a letra E. Então vai ser, se eu olho no D, dá 2,501, tá? Olha lá, 2,501 menos o E, que é 2,679. 2,679. Isso vai me dar o quê? Ó? Tem que dar negativo também, porque está descendo, né, pessoal? 2,501 menos 2,679. Menos 0,178. Menos 0,178. Em torno de 17 centímetros. Ok? Então já calculei do D para o E. Vou calcular do E para o F, vai dar um desnívelzinho, né? Um pouquinho menor, não sei, porque a primeira representação aqui é menor, né? Mas pode ser que dê um pouquinho maior também, né? Vamos lá, o DN do E para o F, tá? Quando eu olho aqui, ó, no F, eu tenho 2,679 e quando eu vejo o F, eu tenho 3,686. Então eu vou usar esses valores aqui, tá, pessoal? Vamos lá, vai ficar 2,679 menos
3,686. Você pode perceber que o cálculo ele não é difícil não, é só fazer essa diferença. Lembre-se, eu estou resolvendo esse problema quando eu tenho o perfil com a posição dos instrumentos, as leituras na mira, então eu acho mais fácil, né, esse cálculo aqui, tá? Então quando eu faço essa diferença aqui, ó, 2,679 menos 3,686 vai me dar menos, que deu negativo, né? O terreno ainda está descendo, menos 1,007 metros, tá bom? E por último, o F e G, né? Vamos lá? DN do F para o G. Pessoal, preste atenção. Geralmente na prova, quando eu boto um probleminha desse, quando eu quero economizar a turma, né, ou pegar mais leve, eu digo, olha, calcule o DN de A para o C. Então esquece esses aqui. Se eu pedir do A para o C, vai ser só até aqui, pessoal, até o C. Nesse caso eu estou pedindo de A até o G, por isso que eu estou pegando todos os valores. Então preste atenção na prova, né? Que eu posso pedir só até o ponto C. Olha, numa prova eu pedi até o ponto B. E o aluno calculou o desnível do A para o B, deu menos 1,905, só que ele também calculou até o G, quer dizer, ele trabalhou desnecessariamente. Né? Pode, claro que pode. Agora, você tem que me dizer no final qual é a resposta que eu pedi. Eu pedi do A para o B. Se você me disser que vai ser do A para o G, está errado. Você calculou tudinho, depois somou, como eu vou fazer já somando esses valores. Aí você me diz que o desnível foi X. E X é o desnível do A até o G. Aí está errado. Eu quero do A para o B só. Então não precisa calcular o restante. Só se você quiser. Quiser trabalhar mais, trabalhe. Aí é com você. Então do F para o G, vamos lá. É 3,686 menos 3,990. Então vamos lá. 3,686 menos 3,990. Isso vai me dar 3,686 menos 3,990. Isso vai me dar menos 0,304. Menos 0,304. Pessoal, eu pedi só para calcular o DN de A para G, pessoal, tá aqui, ó, de A para G. Então é desse ponto A para o ponto G, o DN. Eu calculei aqui foi os desníveis parciais. Agora eu vou calcular o desnível que eu quero, que é o desnível total, que é do A para o G. Meu amigo, é só somar isso aqui agora, tá bom? Só somar. Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou chamar de DN total. Esse DN de A até o G, eu também posso chamar ele de DN total, tá certo? Porque esses DNs que você calculou, ele é chamado de DN parcial, DN parciais, né? Os desníveis parciais. Pessoal, agora preste atenção. Todos têm sinal negativo. Quando todos têm sinal negativo, você pode somar na calculadora tudo positivo e o resultado você expressa negativo. Agora preste atenção que pode ser que tenha um exemplo que um seja negativo, outro seja positivo, aí o sinal deve ser considerado, tá bom? Então preste atenção na hora de usar a calculadora aí. Todos são negativos, então eu vou somar isso aqui tudo em positivo e no final eu boto o resultadozinho negativo, que é o que eu quero. Então eu vou colocar aqui agora, ó, DN total, eu vou chamar de DN total, eu prefiro essa simbologia, né? DN total. Agora eu vou somar tudo aqui só positivo mesmo, tá? 1,905 mais 0,024 mais 1,668 mais 0,178 mais 1,007. Estou somando tudo positivo. E 0,304. Aí dá 5,086. Então eu boto negativo agora, né? Porque todos não são negativos, né? Menos 5,086. Esse aqui, pessoal, é o meu DN total. É a resposta para esse problema aqui. É a resposta para esse problema que eu pedi para calcular o desnível de A a G. Tá bom? Anota todos esses cálculos, anota os sinais, por favor, preste atenção nos sinais, porque ó, o que vocês vão errar, alguns de vocês vão errar na hora de fazer a prova, é a questão de sinal, e dá errado, pessoal. Se você botar um sinal desse aqui, ó, positivo, se esse aqui você colocou positivo, esqueceu que é negativo, colocou positivo, quando você somar não dá esse, aí tá errado. Perdeu a questão, tá bom? Perdeu. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Na próxima a gente vai fazer o contra-nivelamento. Eu explico melhor para vocês no próximo slide, no próximo vídeo, tá bom? Vamos ficar por aqui então. Deus abençoe a todos.